Vamos lá na segunda parte, no capítulo 7, item 7, simpatia e antipatias terrenas. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje? Aquilo que é conhecido de muita gente, né? Nossa senhora, encontrei com fulano ali, mas nossa, quando eu vejo fulano me dá uma antipatia, né? Que eu não sei da onde que vem, né? Ou então ao contrário, nossa, encontrei fulano, parece que eu conheço de muitos tempos. É uma energia tão boa, é uma coisa gostosa estarmos juntos, é um conhecimento lá no olhar, lá no fundo, né? Ali da nossa alma, então a gente de alguma forma se reconhece. O que é isso, né? De onde vem isso? É uma amizade de outrora? É uma vivência que teve lá na frente? Então nós vamos entender, né, a partir daqui agora, que é da pergunta 386 até a pergunta 391, mas na pergunta 386A, nós vamos dar uma passada pela pergunta 392, tá? Então vamos iniciar. Pergunta 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Então o que ele está dizendo? Olha, duas pessoas que se amaram podem novamente se reencontrar numa outra reencarnação e se conhecerem e se encontrarem? E quando a gente vem com esse termo, né, de dois seres que se conheceram e se amaram, a gente não vai, né, que o primeiro pensamento que muitos têm é no sentido de amor conjugal. Nós vamos aqui falar do amor como um todo, de um amor de pai, de um amor de filho, de um amor de mãe, de um amor de até mesmo de um companheiro, mas de todo o amor, não especificando somente a questão do amor da alma gêmea, desse amor carnal, é do amor como um todo. E eles respondem: reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro sim. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultados de atração de dois espíritos que se buscam através da multidão, né? Então, ou seja, a gente vai se encontrar porque nós somos afins, né? Logo de imediato, nós às vezes não vamos nos encontrar, mas lá no nosso íntimo a gente vai se reconhecer, ainda que nós precisemos um dia ter passado pelo corredor do esquecimento. De alguma forma a gente se conhece, e nesse conhecer a gente vai conhecer, se reconhecer tanto o lado bom como o lado negativo também, né? Ou seja, da mesma forma que a gente se reconhece no amor, a gente se reconhece também nas adversidades. Então vamos seguindo aqui para a gente poder ir entendendo. 386A. Não seria agradável para eles se reconhecerem, né? Ou seja, ora, se eles não se reconhecem de imediato, que isso é um caso fortuito, mas que ainda assim, pela vibração que eles têm entre eles, eles se conectam, não seria bom que eles se reconhecessem de imediato, né? Que tirassem logo esse véu? E aí eles respondem: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. E nós vamos passar lá para a pergunta 393, mas vamos comentar essa daqui primeiro. Então, quando ele fala o seguinte, que nem sempre é bom se reconhecerem de imediato, né? E por que isso? Porque vamos supor que a gente reconhece no outro, lá no fundo a gente tem esse reconhecimento, a gente não consegue identificar. Mas é uma coisa tão próspera, uma coisa tão boa, uma coisa tão agradável, é uma atração tão grande que às vezes assim, nossa, eu olho para fulano, ele tem, eu olho para ele, eu sinto ele com um espírito de pai, né?
Quantas pessoas já não reconheceram um tio, uma pessoa próxima, quando, nossa, ele tem assim um ar de que foi meu pai, um ar de que foi meu irmão, um ar de que foi alguém muito querido, né? Isso acontece muito com a gente. Mas só que nem sempre é bom, né? Nem sempre seria bom esse reconhecimento com lembrança de imediato. Né? Por quê? Porque cada um agora veio com um projeto reencarnatório diferente. Cada um agora tem um caminho diferente a trilhar. E talvez se não tivesse passado pelo corredor do esquecimento e chegado aqui com toda a memória, isso atrapalharia o caminhar do outro. Porque nós ainda, primitivos que somos, imperfeitos que somos, né? A gente ainda tem essa mania de posse, de achar que o outro muitas das vezes é o quê? Propriedade nossa. E nós precisamos nos ater. Eu já disse para vocês aqui em uma outra oportunidade, né? Que vamos supor, na questão conjugal, né? O seu marido ou a sua esposa sempre será seu marido e sempre será sua esposa? Não necessariamente. Talvez vocês tiveram como projeto reencarnatório a convivência conjugal somente essa encarnação. E ele vai reencarnar outras vezes, e às vezes, quando ele for reencarnar, não está no script dele, vamos dizer assim, voltar com você. Não está no projeto reencarnatório dele que existe mais algo a aprender, a reparar, a construir com você. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que estar ciente que isso pode acontecer, né? Porque senão a gente não desapega do outro. E aqui depois, na segunda parte, ele vem logo dizendo que, olha, quando tiver reencarnado, às vezes eles não vão se reencontrar, não vão saber quem de fato quem é quem. Mas quando voltarem, né, eles vão ter a oportunidade de saber quem foi quem dentro da jornada e da caminhada de cada um. Ou seja, no momento que estiver reequilibrado, né, o que vai acontecer? Vocês vão ter acesso a vidas passadas. E aí sim vão recobrar consciência e vão saber quem foi quem e o que precisa ser feito com cada um. Por isso que a gente sempre diz, um dia todas as respostas chegam. Ninguém vai ficar sem resposta, né? Então um dia a gente vai saber por que teve que ser dessa forma. Porque antes de eu vir, eu optei por essa forma. O porquê que eu tinha que reparar, que resgatar, o porquê que tinha que tudo aquilo acontecer daquela forma, né? Então é isso aí que a gente tem que ter a ciência. E nós vamos passar lá na pergunta 392, porque ele fala aqui no finalzinho que, né, após a morte eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos, e coloca entre parênteses ver item 392. Então, no 392, a pergunta é o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aqueles que passam sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, né? Então, quer dizer, se a gente às vezes lembrasse de tudo, não passasse por esse esquecimento, a nossa próxima reencarnação estaria comprometida, né? Vamos supor, nós precisamos sanar todos os nossos débitos, isso a gente sabe, né? Então vamos supor que numa encarnação você tenha feito muito mal para uma pessoa, ou uma pessoa feito muito mal para você, mas vocês precisam se reconciliar, porque para que a gente chegue até a classe dos espíritos puros, o que precisa acontecer? Nós precisamos ter sanado e ter perdoado, né, cada ato nosso. Então, quando a gente sabe de uma certa coisa que o outro fez, e aí vamos supor que vocês vêm como pai e filho, ou como no seio da mesma família,
onde através do amor que precisa, né? O amor vai sendo regado e aí então você vai aprendendo de uma certa forma, mesmo que no primeiro momento com certo repúdio. Mas quando você chegar do outro lado e conhecer esse lado mais obscuro do seu ente, o amor que você aprendeu a nutrir por ele aqui na Terra vai ser maior e vai passar por cima daquela desavença, né? Vamos supor que tenha aí entranhados numa mesma família assassino e assassinado, o que tem de mais, né? Então vamos supor que tenha também mães que tiraram a vida daquele outro filho. Então tá aí para poder reparar. Vamos supor que a gente vem lembrando de tudo. A gente não conseguiria sanar aquilo que a gente precisa sanar. A gente não conseguiria entender que a consequência é do outro e não minha. A gente não conseguiria de forma nenhuma entender que eu preciso seguir o meu caminho, que eu preciso perdoar o outro, deixar o outro nas mãos de Deus, ele é que siga o caminho dele e eu preciso seguir o meu. Eu preciso me melhorar. Eu preciso ter um olhar para mim, porque eu também erro, porque eu também preciso de perdão todos os dias, todas as horas. E Deus e Jesus nunca me negou isso. Né? Então, se a gente não passasse por esse esquecimento que é misericórdia divina, a nossa caminhada com certeza estaria estagnada ou então seria muito difícil da gente conseguir prosperar. Porque uma coisa é a gente ter a impressão, nossa, fulano, eu tenho uma impressão tão ruim e pode ser alguma coisa de vida passada. Uma coisa é você ter a impressão. A outra coisa é você ter a certeza. Quando você tem a certeza de uma coisa ruim, você cria-se então uma determinada... Você fica na defensiva, né? Cria uma determinada defesa e aí então você não consegue suprir e fazer o que precisa fazer. Então a gente passa por esse corredor do esquecimento, nada mais, nada menos, porque Deus e Jesus tem misericórdia de nós. Vamos para a pergunta 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Ou seja, sempre que eu tenho empatia por alguém, quer dizer que ela passou pela minha vida em uma outra encarnação ou no mundo espiritual, né? E aí os espíritos vêm e respondem: não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente sem que se haja conhecido como encarnados. Então, ou seja, nem sempre essa empatia vem de vida terrena, mas vem de afinidade, né? Quando você tem uma empatia muito grande com alguém, no mínimo, vocês estão no mesmo estado vibracional. Não quer dizer que vocês estiveram juntos em outra vida, mas muito provavelmente vocês podem ter vindo da mesma dimensão e se conhecerem de algum lugar. Então, é aquilo que eu acabei de dizer. No mínimo, né? Vocês, como vocês estão aí, tem essa afinidade, né? A empatia vem por ela. Né? Então estão no mesmo estado dimensional. Então semelhante atrai semelhante. Talvez até num nível muito próximo de conhecimento, de desenvolvimento, né? Ou então aqueles que estão buscando o mesmo caminho, que estão caminhando, estão se identificando. Pergunta 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Ou seja, né? Aqueles que a gente vira e fala assim, nossa, encontrei por acaso, né? Será que é um acaso ou será que são relações aí de simpatia? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis.
O magnetismo é a bússola desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, ou seja, né? Não é o acaso, mas é vibração. Vibração é magnetismo, porque semelhante atrai semelhante. Então, ele vem dizendo, né, que tem coisas que fogem ainda da nossa compreensão, mas que um dia nós vamos entender, né? Mas a gente já sabe que o acaso, ele não existe. 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? De onde vem, né? Agora nós estávamos falando de empatia, de simpatia, né? Pelo outro. Da onde vem então essa repulsa, essa antipatia que a gente sente assim à primeira vista de determinadas pessoas? E os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Então, ou seja, se nós estamos em estado de alma, se aquele também que nós o reconhecemos através da simpatia, da afinidade, da empatia, né, que a gente tem muitas vezes, se ver muito no lugar daquele outro, no sentido de que, nossa, é muito igual a mim, né? Então tem aquela proximidade. Então o que é que ele fala aqui da mesma forma também? Espíritos antipáticos, ou seja, espíritos de uma certa forma inimigos. E aí quando se reencontram, né, nesse nosso estado de alma, surge então essa questão dessa antipatia. Da mesma forma que nós temos afins, que nós temos amigos, nós também, de uma certa forma, encontramos e, mesmo que intuitivamente, inconscientemente, né, lá no nosso fundo, a gente reconhece também um inimigo ou aquele, né, que de alguma forma não nos são afins, não vibram como nós, em algum momento da nossa existência. Nós vamos ter que resolver algo e aí a gente olha e já cria aquela repulsa, né? Nossa, nunca vi fulano nunca fez nada para mim, ele nunca nem abriu a boca para mim, mas eu tenho uma antipatia que eu não sei de onde vem, né? Então eles falam, são espíritos, né, antipáticos que se percebem, né, que se reconhecem, ainda que a gente tenha esse véu do esquecimento. Pergunta 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude de modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Então, ou seja, na grande maioria das vezes, né, essa antipatia vem por quê? Porque também não está na mesma zona de vibração que a gente. É muito diferente do que a gente, né? A gente não cria aquela simpatia, a gente não se anima com o outro de uma certa forma. Então, são, de uma certa forma, pode ser inimigos? Pode ser uns que têm a vibração mais densa e pesada que a nossa? Pode ser nós também como inimigos deles? Pode, né? Ou seja, no sentido de da gente ter feito algo e a gente precisar reparar algo com eles? Pode, né? Mas a verdade é que na medida que a gente vai elevando o nosso conhecimento, vai elevando o nosso discernimento e elevando o nosso padrão vibracional, nós vamos começando a deixar isso de lado, né? Porque nós vamos precisar reparar qualquer coisa que tiver com aquele outro, né? Lembram-se, a gente só vai chegar na classe dos espíritos puros quando a gente estiver sanado todos os pontos negativos desde a nossa criação. Então, para que a gente chegue até lá, a gente vai ter que aprender realmente a fazer assim como Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo, ainda que tenha desavenças. Uma hora essas desavenças precisam ser sanadas. A gente precisa, querendo ou não, fazer o exercício de ir perdoando e passando por cima. Aquela desavença ficou ali, da agora para frente é outro caminhar e eu não quero mais desavença com você. Eu sempre brinco com muitos aqui, e uma vez eu brinquei até com o Evandro no sentido assim, olha, eu não quero mais fazer inimizade.
né? Eu não quero ir embora, já falei com muitos de vocês isso aqui, eu não quero ir embora com mais dívidas do que eu já tenho. Eu quero é procurar sanar ainda mais, né? E muitos já me perguntaram assim, Ayana, por que você tem muitas dívidas, né? Todos nós temos, né? E principalmente nessa questão de inimizade, de não perdoar, de não querer seguir, eu tento trabalhar isso em mim. Né? É claro que se você perdoa uma pessoa e não deseja mais caminhar com ela, é um direito seu, até para que você não estrague ainda mais a jornada de vocês. Olha, o negócio aqui foi feio, tá ruim. Se a gente continuar, a gente não vai conseguir, vai ficar pior. Então fica quieto, deixa do jeito que tá, não estraga mais. Né? Na dúvida, silencie, siga seu caminho, perdoa. O perdão a gente precisa dar porque nós também precisamos dele. Nós também erramos a cada dia. Então a gente precisa também dispensar o perdão. Mas se você faz o exercício de passar por cima, de deixar aquilo lá atrás, é um ponto positivo para a gente. Chegar sem inimizade é um ponto positivo pra gente. Ainda que você tenha antipatia, que você tenha algum sentimento ruim, procure conhecer, né? Porque quantas vezes você não olha pra pessoa e tem uma certa antipatia, acha que a pessoa é de um jeito, quando você a conhece, você se deslumbra, né? E fala, nossa, não achava que ela era dessa forma. Né? Porque muitas das vezes a gente tem uma repulsa assim de imediato, mas a gente ainda pode consertar, né? Porque nós estamos aqui tentando entender, tentando ter discernimento, então vamos conhecendo. E se depois de conhecer ainda assim não der para você, não prejudique, siga o seu caminho. Pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor, né? Ou seja, quando eu olho e tem aquela repulsa, aquela antipatia surge de quem primeiro, né? Daquele que feriu ou aquele que foi ferido, né? Do melhor ou do pior? De quem vem primeiro essa antipatia? E eles respondem, numa e noutra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possua julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos, mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo, né? Então, ou seja, né, aquele, né, que é designado aí, foi designado aqui para que a gente possa entender espírito mal, né? Porque a gente precisa partir do pressuposto de que não existe espírito mal. Existe espírito ainda sem entendimento, todos são os nossos irmãos e um dia, ainda que demore, eles vão ter o desenvolvimento, vão crescer e também vão alcançar a estrada que nós estamos caminhando, a classe dos espíritos puros ao qual a gente almeja. Mesmo que uns demorem mais, mas essa é a trajetória de cada um. Pode demorar mais, o outro pode sofrer mais, mas a gente tem que entender isso. Só que aqui nessa pergunta, para que a gente possa entender, ele fala do espírito mal e do espírito bom, né? Então ele fala que o espírito mal, ele sente antipatia, né, assim, da primeira vez, porque ele sabe que aquele, né, o chamado bom não vai compreendê-lo. Ou seja, ele sabe que lá no fundo eles não têm o mesmo nível vibracional, que são o que? As afinidades, os princípios dos conceitos, né? Então ele vai destoar inveja, ele vai destoar, né, todo o sentimento denso e pesado. E aquele que é o bom,
né? Vai olhar para aquele lá no íntimo e vai sentir que, embora ainda não o conheça, é a primeira vez que bateu o olho, mas o estado vibracional que ele se encontra não vai o compreender, né? Tudo que ele fizer, ele não terá do outro, então, a compreensão. E ele cita lá no final, né? Que os espíritos bons, eles contentam-se em evitar ou então em lastimar, né? Enquanto o espírito que a gente chama de mal, né? Ele não se contenta só em lastimar e muito menos em evitar. Mas ele quer, né? De todo custo, né? Aqui, ó. Vamos lá no final. Seu afastamento se transforma então em ódio ou inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal, né? Enquanto o outro quer te fazer o mal por alguma razão, o outro contenta-se em apenas te evitar ou apenas lastimar, porque sabe que no fundo não será compreendido. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Alguma dúvida, gente?